Imagina que o meu trabalho como terapeuta é falar sobre o desenvolvimento da vida, desenvolvimento da nossa mente, do nosso potencial, da nossa espiritualidade e tantas coisas que eu falo e que ajuda muito as pessoas a viverem melhores, né? De um jeito melhor, de um jeito mais próspero, mais abundante. Então é muito bom quando a gente tem na vida alguém que a gente pode ouvir e que vai nos falar algumas coisas e não vai nos julgar. Mas também vai nos dizer algumas verdades, porque o que eu tenho falado são algumas coisas que diversas vezes na nossa vida a gente precisava de alguém que nos falasse. Eu mesmo, tem coisas que eu queria que muitas pessoas tivessem me falado lá atrás e eu não precisasse passar por algumas situações ou alguns momentos na minha vida que foram momentos desafiadores e que eu tive que bater a cabeça porque simplesmente eu tive que aprender sozinho. Sabe o que é o aprender sozinho? É ir para a situação e lá na situação você fala assim, nossa, mas esse jeito aqui não é um jeito legal que vai me levar para o lugar que eu quero. E aí a gente acaba, de uma maneira ou de outra, se frustrando, porque vem a frustração, vem o medo, vem a dificuldade, vem as pessoas que te dão as costas, vem pessoas que começam a te atrapalhar, vem pessoas que estão te torcendo contra você. Então, de um jeito ou de outro, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos aprender com aquela situação que não é o fracasso, porque o fracasso é aquela plaquinha que diz assim, vai por outro caminho, não nos atrapalhe mais, não nos impeça mais, não nos coloque um muro na nossa frente para nos atrapalhar. Mas tem tanta coisa que eu não precisava ter passado. Sabe por que eu não precisava ter passado? Porque se eu tivesse pessoas que me falassem as coisas que às vezes eu falo aqui para vocês, eu ia olhar de um jeito diferente para a minha vida e falar assim, caramba, eu não precisava ter passado por essa situação. Porque essa situação poderia ter sido evitada se... E aí eu tivesse aquela consciência. A gente tem os nossos pensamentos na nossa cabeça, né? Porém, além dos pensamentos, nós temos algo chamado consciência, que é a gente pensando... presta atenção. É a gente pensando sobre o nosso próprio pensamento. Então, nós somos seres que pensamos sobre o próprio pensamento. Não é muito maluco isso, a gente pensar que a gente pensa sobre o próprio pensamento? Então, a gente pensa sobre o próprio pensamento. Então, quando eu tenho um pensamento assim, o dinheiro vai faltar para mim, porque o dinheiro ele é escasso, o dinheiro é difícil de ganhar, o dinheiro vai faltar de alguma maneira. Aí vem lá atrás uma consciência, que é uma outra vozinha dizendo assim, não, peraí, o dinheiro não vai faltar não, porque o dinheiro é abundante, o dinheiro está no mundo e o dinheiro está em alguma parte do mundo. Então, quando alguém perguntar assim, onde é que nós vamos arrumar dinheiro para isso? E você diz assim, onde é que ele esteja? Então, nesse exato momento, tem mais dinheiro sendo fabricado para mim. Essa voz consciente que está atrás da gente, ela é a nossa consciência, é o que faz a gente pensar sobre os nossos próprios pensamentos. Esses somos nós. Então, nós pensamos sobre o próprio pensamento. Então, se a gente está o tempo todo pensando sobre o próprio pensamento, chega um determinado momento na vida que eu consigo olhar, peraí, esse pensamento aqui é ruim, esse pensamento aqui é negativo, esse pensamento não me leva para frente, esse pensamento aqui não vai me fazer feliz. Então, eu não quero mais esse pensamento para mim. Eu quero esse. Eu começo a reprogramar a minha mente. Eu tenho certeza que se você entrar aqui na descrição, você vai achar um link para o Terapia Play. E no Terapia Play, você tem condições de assinar, porque você não compromete o cartão. É uma assinatura super simples, de apenas R$ 39,90. E você tem um link aqui do Terapia Play para assinar, tá? Então, tem uma história muito curiosa de um homem que ele estava passeando com seu filho. E aí eles estavam passeando entre as montanhas, e aí de repente o seu filhinho caiu e gritou, ai caramba, me machuquei. E ele escutou lá de fundo assim, ai caramba, me machuquei. Ele achou que era alguém imitando ele, ficou bravo e gritou assim, quem é? E aí devolveu da montanha, quem é? E ele se irritou e disse assim, você é por acaso um idiota? E a montanha devolveu.
Por acaso, você é um idiota? Ele olhou para o pai dele e falou bem baixinho, pai, o que é isso? O pai dele explicou, filho, isso é um eco. Não é ninguém te xingando, quer ver? Você é bonito! E aí a montanha devolveu, você é bonito! Você é inteligente! Aí a montanha devolveu, você é inteligente, inteligente, inteligente. E aí o pai disse assim, nós chamamos isso de eco. Mas a vida também é assim. A vida, ela é um eco. Tudo aquilo que a gente envia, volta pra gente. Tudo que a gente manda, volta. Eu quero dizer, o que é que você tem enviado para sua vida, que a vida tem enviado de volta para você? Pensa um pouquinho. Tem algum campo da sua vida que não tá legal? Algum campo que não tá te fazendo feliz? Algum campo que não tá bacana? Pensa e já se inscreve nesse canal aqui. E quem tá no Spotify também pode curtir, pode encaminhar, pode compartilhar, pode contar para todo mundo, pode dar um print, colocar nos stories e falar, gente, eu tô ouvindo William Sanches. Você que vai pro trabalho me ouvindo, tira uma foto aí do painel do seu carro. E é muito importante, porque vai fazendo com que a gente tenha uma certa clareza. Por que uma certa clareza? Porque a gente pode ter pensamento negativo e que nos atrapalha e que às vezes a gente não se dá conta deles. E eles continuam lá, porque pensamento negativo, ele é como uma visita que nós não queremos mais na nossa casa. Mas às vezes a gente continua servindo cafezinho, a gente continua às vezes falando para ele assim, fica mais um pouquinho. Como que a gente faz isso? Pensando nele. Repetindo para quem encontra, falando mais dele o tempo todo, dizendo que as coisas não dão certo para você, dizendo que a sua vida é assim mesmo, que tudo para você dá errado, que as coisas não vão funcionar. Então você vai dando força para essa visita que entrou na sua casa indesejada. Então o pensamento negativo, ele vai perdendo força, aí você diz assim, puxa caramba, falou uma coisa, o William falou uma coisa hoje que eu não tinha me dado conta, mas não é que faz sentido. Porque eu estava fazendo pam, 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 e agora não faço mais. Então aí você vai reprogramando a sua mente. Não sou eu que reprograma a sua mente. É você que se reprograma. Então a programação, ela é totalmente de sua responsabilidade, não de minha responsabilidade. Eu estou aqui fazendo meu trabalho de terapeuta, compartilhando com você pensamentos, insights positivos, coisas que vão ajudar você a viver melhor. Mas aí é você. A vida, ela também é assim. A vida, ela monta um banquete, mas ela não obriga ninguém a comer. Por isso que a gente precisa entender que a prosperidade é do mesmo jeito. A prosperidade, ela é assim no mundo, ela está de maneira abundante no mundo, ela está de uma maneira próspera no mundo. Porém, a gente não está se dando conta que muitas vezes nós é que estamos mantendo a visita negativa na nossa sala muito mais tempo do que ela merece estar. Então eu quero que você deixe para fora. Quem está aqui no YouTube, comenta aqui para mim. Essa visita não quero na minha casa. Eu quero a prosperidade na minha vida. Porque a prosperidade bate a minha porta e eu abro a porta para ela. Porque eu quero gente positiva, eu quero dinheiro como fluxo, eu quero saúde como fluxo, eu quero um relacionamento como um fluxo, eu quero tudo legal na minha vida, porque eu mereço, eu quero minha espiritualidade legal, eu mereço. O que você está fazendo da sua vida? Porque não importa o que a vida fez com você, importa o que você faz de você diante dos desafios que chegam. Porque senão você simplesmente vai ficar pelo meio do caminho. E quando a gente fica pelo meio do caminho, ninguém tem obrigação de voltar para nos buscar. Porque você é responsável pela sua vida. Você é responsável pela sua felicidade, você é responsável pela sua prosperidade, você é responsável pela tua saúde. Você é responsável. Se você tem tudo nas suas mãos, agora quando você terceiriza, porque vai vir um salvador e aquele salvador vai me salvar,
Por isso que tem tanta gente aí idolatrando tantas pessoas, que ficam buscando um salvador quando tudo está dentro de nós. Clica aqui, curte, comenta, compartilha se você estiver no Spotify e me marca para eu saber que você está assistindo. Isso é tão importante para mim e tão importante para minha equipe que se dedica sempre com muito amor e carinho para você.